Subiu para 17 o número de vítimas mortais do trágico acidente ocorrido na quarta-feira ontem com o elevador de Glória em Lisboa. A atualização foi confirmada durante esta manhã pela diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil, Margarida Castro Martins, que revelou que 2 dos feridos graves faleceram durante a madrugada. E entre os feridos há um cabo-verdiano. Entre os feridos, que pertencem a pelo menos 10 nacionalidades, encontra-se um cidadão cabo-verdiano. Também há registro de feridos de nacionalidade espanhola, sul-coreana, italiana, francesa, suíça, canadiana, marroquina e portuguesa. A identidade de 4 dos feridos ainda não foi divulgada oficialmente. O primeiro-ministro Luís Montenegro considerou o episódio uma das maiores tragédias humanas da história recente portuguesa e expressou profunda tristeza e consternação nesta hora difícil numa declaração devido à falta de recursos humanos. O presidente da Cariz deverá prestar declarações sobre o acidente numa conferência de imprensa marcada para as 14 horas. As autoridades continuam a apurar as causas do descarrilamento que chocou e deixou uma marca profunda na capital portuguesa. O elevador da Glória, inaugurado em 1885, sempre foi um dos símbolos mais reconhecidos de Lisboa. Localizado entre a Praça dos Restauradores e o Bairro Alto, ele não era apenas um meio de transporte, mas também um ícone turístico, fotografado por milhares de visitantes todos os anos. No entanto, no dia 3 de setembro de 2025, por volta das 18h05, esse símbolo transformou-se em palco de uma das maiores tragédias recentes da capital portuguesa. O acidente ocorreu quando um dos carros do funicular perdeu o controle na descida da Calçada da Glória, depois de uma rotura no cabo de segurança. O vagão, sem capacidade de frear, ganhou velocidade rapidamente e acabou por descarrilar, colidindo com força contra a fachada de um edifício residencial. O impacto foi devastador. Passageiros foram arremessados, vidros estilhaçaram e moradores da zona descreveram o barulho como um estrondo metálico que se ouviu a centenas de metros de distância. Testemunhas relataram momentos de pânico, gritos, correria e pessoas tentando ajudar ainda sem perceber a dimensão da tragédia. Poucos minutos depois, às 18h08, a Proteção Civil recebeu o primeiro alerta. E 3 minutos mais tarde, às 18h11, ambulâncias e bombeiros já estavam no local. As primeiras equipas de socorro depararam-se com um cenário de caos absoluto. Corpos no chão, passageiros presos nas ferragens e feridos em estado crítico aguardando atendimento. Mais de 200 operacionais participaram no resgate, incluindo bombeiros, INEM, PSP e Proteção Civil. Os feridos foram distribuídos entre os hospitais de referência de Lisboa, como Santa Maria, São José e Curie Cabral. O primeiro balanço divulgado na noite de 3 de setembro apontava para 15 mortos e 18 feridos, 5 deles em estado muito grave, incluindo uma criança de apenas 3 anos. Nas horas seguintes, o número de vítimas aumentou. Inicialmente falou-se em 17 mortos, mas na manhã de 4 de setembro, a Proteção Civil corrigiu os dados, explicando que houve duplicação de registros. O número oficial passou então para 16 mortos e 21 feridos. As vítimas eram de várias nacionalidades. Além de portugueses, havia espanhóis, alemães, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço, um marroquino e até um cidadão da Coreia do Sul entre os feridos. A diversidade das vítimas reflete a natureza do elevador, que é ao mesmo tempo transporte público local e atração turística internacional. Um caso em particular comoveu a todos. A criança de 3 anos que sobreviveu com ferimentos ligeiros, mas que perdeu o pai no acidente, enquanto a mãe permanece hospitalizada em estado grave. Logo após o choque, começaram a surgir as primeiras perguntas sobre as causas. Técnicos da Carris, empresa responsável pelo elevador, revelaram que a última inspeção tinha sido realizada na própria manhã do acidente e que nenhum problema tinha sido detetado. Isso levantou fortes suspeitas sobre a qualidade da manutenção. O que falhou entre a inspeção e o acidente? O cabo de segurança rompeu-se porque estava comprometido e não foi identificado?
ou houve falha estrutural súbita? Sindicatos que já vinham denunciando problemas de manutenção nos últimos anos reforçaram as críticas, afirmando que a privatização parcial do serviço reduziu os investimentos em segurança. O caso levou à abertura imediata de um inquérito criminal pelo Ministério Público. Diversas entidades foram chamadas a intervir. O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Ferroviários e Aeronáuticos, a Polícia Judiciária, a PSP, e a Autoridade para as Condições do Trabalho. O Instituto Nacional de Medicina Legal ficou responsável pela identificação das vítimas. Um relatório preliminar deverá ser publicado em poucos dias para indicar as causas técnicas, mas, enquanto isso, o governo ordenou a suspensão temporária de todos os outros funiculares históricos de Lisboa, incluindo os da Bica, do Lavra e o elevador de Santa Justa. As autoridades portuguesas reagiram de imediato. O primeiro-ministro dirigiu-se ao país ainda na noite de 3 de setembro, classificando o acidente como uma ferida profunda na história de Lisboa e prometendo transparência total nas investigações. O presidente da República também falou em nome da solidariedade nacional, reforçando que a confiança dos cidadãos só pode ser mantida através da verdade e da justiça. No dia seguinte, o governo decretou luto nacional e a Câmara Municipal de Lisboa anunciou 3 dias de luto municipal. Bandeiras foram colocadas à meia haste e centenas de pessoas acorreram à Calçada da Glória para depositar flores e prestar homenagem às vítimas. Os testemunhos de sobreviventes e moradores ajudam a entender a dimensão do choque. Uma turista espanhola contou que, segundos antes do impacto, ouviu o estalar do cabo e sentiu o vagão perder estabilidade. Disse que parecia que a carruagem se desfazia como papel. Moradores da zona relataram que há anos ouviam ruídos estranhos nos cabos do elevador e que já tinham alertado para possíveis falhas. Essas denúncias reforçam a suspeita de negligência por parte da manutenção, algo que só as investigações poderão confirmar. O significado do acidente vai além do número de vítimas. O elevador da Glória era parte do patrimônio histórico de Lisboa, um símbolo da cidade que, em vez de orgulho, se tornou motivo de dor e indignação. O episódio levanta debates sérios sobre a forma como o patrimônio é gerido em Portugal. Até que ponto a busca por lucros e cortes orçamentais em serviços públicos compromete a segurança? Como equilibrar a preservação de equipamentos históricos com a necessidade de adaptações modernas que garantam a vida das pessoas? Quantas vezes o patrimônio só recebe atenção depois que tragédias acontecem? A tragédia de Lisboa deixa uma lição dura. A negligência estrutural pode transformar símbolos em armadilhas mortais. Ao mesmo tempo, ela une diferentes comunidades no luto. Entre as vítimas, a presença de um cabo verdiano reforça o caráter internacional da tragédia e mostra que o sofrimento ultrapassa fronteiras. A solidariedade precisa, portanto, ser também internacional. No Fronteiras, contar esta história não é apenas relatar factos, mas também honrar as memórias das vítimas e exigir justiça. É lembrar que segurança e responsabilidade não podem ser negligenciadas em nome da pressa, do turismo ou do lucro. Se este tema mexeu contigo, deixa o teu comentário e partilha a tua opinião. Achas que o Estado português falhou na manutenção do seu patrimônio? Partilha este vídeo para que mais pessoas tenham consciência do que aconteceu e inscreve-te no canal Fronteiras para acompanhar análises críticas e profundas sobre a nossa história. E lembra-te, o meu livro está na descrição para quem quiser aprofundar ainda mais estas reflexões sobre memória, identidade e justiça histórica.